Caramba. Ingrid. Deixa eu chamar a Júnior aqui. Oi, oi. Dá um tempinho para o pessoal voltar. Tá voltando. Tá vindo até mais gente agora, que tava na fila esperando para terminar a primeira sessão. Sim. Júnior, essa questão, bicho, ó, tu falou um negócio que eu fiquei pensando, né? Quando tu fala na cena lá, e todo mundo vibra, eu vibrei aqui, porque assim, você tem aquela latência, né? Porra, o cara tá me fudendo aqui, porra, eu tenho que. Eu vibrei bem. Não, Não eu é? vibrei. É impressionante esse sentimento realmente que dá. E aquela a história, a gente que está desse lado aqui, a gente sente, né? Embora a gente tá ainda no lugar que a gente não sente tanto. Essa semana fui na rua, bicho, e eu vi, né? A rua aqui no centro de Garanhuns, a Caixa Econômica Federal. Meu irmão, é Bacurau aquilo. A rua lotada de gente. Agora, veja só, né? Às vezes as pessoas colocam, ó, o que é que está acontecendo aqui? Só que você, quando fotografa uma multidão numa situação como essa, que não pode se aglomerar, a gente esquece, bicho, que as pessoas não estão ali no churrasco, não, pô. Os caras estão ali porque precisam daquele dinheiro. Então, por trás dessa imagem da fila, da aglomeração no momento e que não pode, existe uma coisa chamada necessidade. E aquilo que me veio, sabe, que me deixou muito triste, é ver o povo brasileiro sendo desrespeitado, sendo jogado para morrer necropolítica pura, né? Porque existe dinheiro para a organização, para a logística, existem formas de pensar para que as pessoas não se aglomerem, mas, bicho, é impressionante, parece que é de propósito. Parece que estão querendo matar o povo brasileiro, cara. É, o plano é esse, né? Sem dúvida, o plano é esse. Assim. A gente não está sendo nem um pouco temerário em afirmar isso. Né? Esses conceitos existem, né? Necropolítica, como você falou, você citou o autor. Não foi inventado, não. Não foi nem eu, nem você que inventou isso. Isso Eu vou existe. colocar aqui, Júnior, e fixar para o pessoal anotar a referência, pegar esse livro e ler, porque é muito interessante, cara. Esses conceitos existem. Eu queria fazer uma sugestão de podcast também muito importante, que é o Lado B do Rio. É um podcast de caras muito preocupados e capazes, né? E é sempre muito casca grossa os programas dos caras. Eles têm muito fundamento e chamam participantes muito preparados para falar dos temas de política, de política, de ação social e as preocupações, e política também no sentido macro geopolítico, né? Lá do B do Rio, a galera que não conhece, se liga nesse podcast, que é interessante, fala de uma central brasileira, que é o Rio de Janeiro, né? Que é um mundo muito além de Copacabana, muito além de Ipanema, Botafogo, Centro. Existe um mundo, existe um outro Rio de Janeiro que a imprensa não mostra, a mídia não mostra, essa sacanagem com as cidades costeiras brasileiras, só mostra o que presta, o filé ali na frente da praia, nos 300 metros da praia, e a outra parcela da população fica relegada aos noticiários policialescos, né? Lá do B do Rio, galera, dá uma sacada nesse podcast também, que é interessante. E eu acho isso que você falou, a gente não é temerário, né? Eu não inventei isso. Você não inventou o termo, né, política. A professora Sara também não inventou aí. Né? A gente está combatendo algo que foi pensado e deve ter pensado isso aí há anos, né? Eu não sou um especialista, mas isso deve estar estabelecido dentro dos estudos políticos há anos, há décadas, né? Já existiam outra. Essa teoria, Júnior, ela é herdeira também da biopolítica de Foucault, né? Só Olha, que é, é muito interessante porque
a necropolítica, Achille Mbembe, né, o Bebê, ele fala de um Estado, veja bem, do Estado, né, escolhendo quem vive e quem morre através de suas políticas. Só que é bem interessante, isso a partir da crise neoliberal. Só que quando a gente traz o conceito de necropolítica para o Brasil, cara, esse conceito vai se misturar com muitos outros conceitos. Porque aqui a gente tem uma herança escravocrata, aqui a gente tem uma elite escrota, escravocrata, que ainda acha que tem senzala e tal. Então, o conceito de necropolítica no Brasil, ele tem que ser revisitado com outros elementos. Né? E muito mais, é bem mais complexo pensar necropolítica no Brasil do que numa sociedade cindida, por exemplo, a norte-americana. Eu acho que a gente encontra ali duas cisões bem fechada, né? Ali nós temos o rico e o pobre e a pobreza nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de ver, cara. Nova York, do Homem-Aranha, a gente só vê por cima. Né? Nova York, do King Kong, a gente só vê lá do Empire State. Meu irmão, quando você desce, que você caminha ali pela Quinta Avenida, caminha pela Casa Avenida e olha, sabe? Entre os prédios, o que está rolando ali, meu amigo, é assustador. Né? É importante que mais pessoas digam isso, né? É importante que mais pessoas, quando voltem de lá, digam isso para os outros, porque eu tenho um grande amigo que mora lá há 18 anos, e ele, desde quando chegou, dizia isso, velho, esqueça, uma cidade como qualquer outra. O sonho americano, né? Com seus problemas, com tudo, e não tem isso. Pelo contrário, é uma cidade inchada, né? Tem muita pobreza, não é à toa que virou epicentro da transmissão do Covid. Sim. Não é à toa. Isso aí não é... A galera vive, bicho, catando lixo para comprar o seu McDonald's no fim do dia. Né? E aí aqui você vê McDonald's, o que eu achei bem interessante fazer essa leitura, porque McDonald's aqui a galera toma banho para ir pro McDonald's e tal. Lá, bicho, McDonald's é a galera que tá catando lata, que chega ali, que tá querendo sobreviver. É uma parada louca, né? E assim, eu queria voltar, Júlio, a gente pegar esse fio a partir de necropolítica ainda, mas eu queria contemplar aqui as perguntas do pessoal. Sim, claro. E aí eu queria... Eu esqueci o nome de quem perguntou, mas alguém perguntou sobre a trilha sonora. Eu queria que tu fosse respondendo. Eu vou só aqui pegar um copo com água, porque a minha garganta já está detonada. Tá. A trilha sonora, galera, Kleber e Juliano, eles são diretores geniais. Além disso, eles também são colecionadores de vinil. Eles curtem muito música. Gostam mesmo, eles investem nisso, em música. Eles, além de grandes cinéfilos e grandes profissionais nessa área do cinema, de produção, de direção, roteiro e direção de arte, né, que é o caso do Juliano também, eles gostam muito, principalmente, de música. E música, para eles, é um elemento exuberantemente rico para a construção dessas paisagens, dessas pessoas. Não é um apetrecho, né? Você vê ali Taiguara, em Aquários. Quanto tempo ninguém ouvia mais aquela faixa? Né? A referência a Maria Bethânia, que foi histórica, né? Isso é muito daquele cara, daquela pessoa que tem a cultura do vinil, né? De cavar, de comprar o disco, daquele disco especial, o lado B, escutar aquela faixa que ninguém escutava, ou que se perdeu, ou que se esqueceu. E a trilha de Bacurau foi composta muito nessa forma, assim. Primeiro tem os fonogramas, né? As músicas que já são editadas, que são de outros artistas, né? Como Não Identificado, como Requiem para a Matraga, como Bichos da Noite, né? Que foram, com certeza, foram escolhas do Juliano e Kleber, né? Eu lembro até de uma história que Bichos da Noite, de Sérgio Ricardo, chegou como uma das últimas músicas. Assim. Foi um amigo de Kleber, ligou do Rio, escutou fortuitamente e disse: Kleber, essa música tem que estar no filme, né, pô? E a galera pegou a música. Né? E Sérgio, além de músico, também é cineasta, é diretor de cinema. E casou perfeitamente. Né? A trilha original foi composta por dois irmãos, que é o Tomás Alves e o Matheus Alves. Matheus acho que assinou mais do que o Tomás. E esses caras são... O Matheus, ele é graduado em música pela Universidade Federal de Pernambuco. Acho que ele tem um mestrado fora.
é um cara que vem da academia, estudou música na academia. Tomás é um cara também de grande sumidade musical, mas eu acho que ele não é um catedrático, ele é como a gente, né, intuitivamente, vem fazendo, é um prático. E eles são os caras, são formidáveis, né? São amigos também de muito tempo de Juliano, de Kleber, né? Trabalham costumeiramente com eles. Né? Kleber tem muito isso. Juliano também, até não só por força da identificação dos sonhos, da admiração mútua, mas eles são aqueles diretores que ficam trabalhando mais ou menos com os mesmos elencos, sabe? Eles confiam muito, eles elegem seus musos, suas musas e ficam trabalhando. Então, a composição dessa trilha veio desses dois caras e eu vi uma palestra do Matheus na Federal. Ele falou muito sobre que quando o filme chegou para eles, para comporem a trilha, já chegou praticamente editado, tipo, faltando 15 minutos para acabar o jogo, já no segundo tempo da montagem e tudo. Então, eles já chegaram para a construção da trilha com aquela carga imagética que é fundamental para qualquer criação, para o músico também, né? Pensar o suspense, pensar o momento, pensar a delicadeza de um momento, a força dramática, carregar as tintas ou tirar as tintas de uma cena. Já chegou para eles o filme montado. Então não houve muita discussão. Eles disseram, pô, não deu muito para a gente antever as coisas. Chegou e a gente começou a trabalhar. Né? E saiu essa coisa magnífica, né? O tema de Bacurau, que quem assistiu o filme vai lembrar, é uma música que Kleber e a Vitrine Filmes, quando faz as peças publicitárias de Bacurau, usa muito. Tem umas cordas, assim. É um tema absurdo. Ele começa na apresentação da cidade, com Kleber Souza, uma atriz belíssima, maravilhosa, que é a professora Ângela. Ela está dentro do ônibus escolar, que é uma estufa, que é uma espécie de jardim, e tem uma imagem aérea da cidade, as crianças indo para a escola. Aquele tema é absurdo, né? É absurdo. E muita coisa ali, o próprio Matheus já disse isso, ele assistiu uma masterclass com John Carpenter em Cannes, e o tema Night Hawk é um tema que é muito inspirado na obra de John Carpenter, né? A Protecina, com aquelas bases eletrônicas, é muito John Carpenter, né? É meio que uma homenagem a ele, que inclusive o nome da escola pública, João Carpinteiro, é em homenagem a John Carpenter, né? Que é um mestre de terror e músico. Ô, Júnior, fala um pouquinho pra gente sobre tua participação. Tu falou um pouco sobre como foi já essa parte da preparação e tal, mas fala um pouquinho do teu personagem, que eu via muito assim, né, bicho? O cara que vem organizar, ele tem literalmente uma voz ali né? E como é que foi? Como é que foi essa participação? Fala um pouquinho pra gente aí. Bacurau começou para mim, na real, Bacurau começou para mim lá em 2009. Tipo, é isso mesmo, 11 anos atrás. Acho que é 2009, 2008. Ali naquela época, eu fiz uma participação no primeiro filme de Juliano Dornelles como diretor, que é um curta chamado Mensana Incorpore Sano. É um curta massa. Quem não assistiu, procurem esse filme. E lá eu já tinha feito alguns trabalhos com o Juliano, já conhecia Juliano de Priscas Eras também, Juliano Dornelles, de outras galeras. Recife tem os nichos sociais muito estratificados, né? E a gente acaba se batendo, todo mundo de música, com o pessoal de teatro, com o pessoal de cinema, com o pessoal de literatura e tal. E ele, lá no set quando terminamos de gravar o Mensana, a minha cena caiu, inclusive. Fiquei muito triste, é um filme muito, muito bom. Ele disse, Black, eu vou fazer um filme de terror. Eu disse, caralho, vou fazer um filme de terror, velho. E ninguém fazia filme de terror, pô. Ninguém fazia filme de gênero. Entendeu? Ninguém não fazia. Claro, porque quem fazia era Zé Caixão, pô. Era Mujica. Né? E a gente, porra, velho, filme de terror é. Como é que é o nome dele? Bacurau. Ele não disse mais nada. Eu fiquei viajando assim, Bacurau. Terror mesmo, terror, velho. Terror mesmo. Fantasma, visagem, engenho, assim, as coisas assim. Caralho, meu irmão, como é que é isso, velho? Aí o tempo se passou, né? E aí eu fiz o som ao redor também. Tem duas semelhanças.
E minha cena no Som ao Redor também caiu. Eu fazia um esotérico, Roberto, um dono de banca de revista esotérico. E ficou no DVD. Quem tiver o DVD do Som ao Redor vai ver essa cena. Eu nunca vi essa cena. E no set desse filme, Juliano era o diretor de arte. E aí ele chegou pra gente no intervalo e fez Black. Eu lembrava vagamente, já tinha esquecido, né? Ele fez, velho, tem um negócio pra te contar. Eu disse, e aí, qual foi a parada? Rapaz, vai rolar Bacurau, velho. Quando ele falou assim, eu disse, como é, velho? Inteira, bicho. Vai rolar Bacurau, vai, e tu você tá nele. Eu quero que você atue nele de algum jeito e tal. Eu disse, caralho, bicho, e aí, como é que é? Aí ele tinha soltado assim uma história, falou, não, o argumento era bem simples. Roteiro era equipe de filmagem vai ao sertão e começa misteriosamente a desaparecer, um por um. E só disse isso, assim, ninguém sabia mais nada. Aí ele avisou, falou que Kleber estava na jogada, que eles iam começar a escrever, ia começar, enfim. Mas isso levou muito tempo, velho. Levou muito tempo. Som ao Redor, acho que é 2012, 2000, sei lá. Então a gente filmou isso em 2011. É um negócio absurdo. Levou muito tempo. 2012, 2011, enfim. E aí, vida que segue. Esqueci isso aí, esqueceu. Até que em 2017, recebi uma ligação do produtor do elenco chamado Marcelo Caetano, que é um cara absurdo, um monstro. E disse, ó, tudo bom, Black? Eu já tinha conhecido ele por causa de outras produções e tal. Estou aqui no Recife, quero que você passe aqui na Católica, a gente vai fazer um teste e tal, para uma produção aí. Eu disse, gente, que filme é esse? Bacurau. Eu disse, O nome forte. E o nome é forte, o bicho. nome é muito forte, velho. Aí eu disse, é mesmo, bicho, vai lá. Tá aqui, para você vir fazer o teste na quarta-feira de manhã e tal, seu papel é DJ Urso. Aí quando eu vi o nome assim, eu disse, DJ Urso, velho, que porra é essa? E aí, cara, quando eu cheguei lá, eu fiz o teste, passaram-se alguns dias, Marcelo falou que estava aprovado, né? Era um cara que eu tenho certeza que Juliano e Kleber, pelo fato de conhecerem a maioria dos artistas com quem trabalharam muito bem, eles magistralmente vão desenhando a personagem também calcada muito no que ele conhece de alguns personagens, né? E eles são muito foda nisso, assim, porque eles dão a liberdade também de interagir com as coisas que já estão escritas e reconstruir isso dentro do norteamento de coisas. Muito, muito, muito foda. E a Mauri é o nome do urso, né? Ele é esse estereotipo de pessoa que é comum. Eu sempre digo isso, é o gordão do som. Sempre está na festa aí com um paredão de som, ou puxa um carrinho de som, tem uma aparelhagem. É o cara que anima as festas, é aquele cara bem grandão, gordão mesmo, assim. Normalmente essas pessoas são e tiram onda, e tá, aí é um comunicador nato, tem essa voz impostada, colocada, né? Que faz de festa de apartação de gado, a batizado, a velório, a 15 anos. A contação da história de Malassombro. A contação de história de Malassombro. E ele se estabelece ali naquele perímetro. Eu acho que a Mauri não mora em Bacurau. Ele tem ligações em Bacurau. E ele chega, né? Ele chega, porque ele é um Exu, né? Ele é um cara que está transitando ali. Ele está indo de cidade em cidade, pegando a uia dele, aquela saveirozinha ali, ele comprou de um parente, está pagando o boleto ainda e tal. Ele tem que rodar, velho. Agora, ele tem uma ligação muito íntima com o distrito, com Bacurau, com as pessoas do lugar, né? Talvez se conheçam, talvez ele tenha passado a infância estudado ali naquele grupo escolar, todo mundo que se conhece mesmo de muito tempo, da lida, da vida. E eu queria dizer que em relação a isso, a essa questão da comunicação, Bacurau tem duas personagens que são muito importantes, né? que preparam a população da organização social, né? do real poder, que é o Urso, mas antes de Urso tem Darlene, que é Dani Barbosa, que é a atriz trans que eu te falei, paraibana e tal. Sim. Inclusive, eu acho que ela passou aqui. Eu acho que, além da Dilson Silva, a atriz Dani Barbosa entrou aqui na live. Eu não consigo ver se ela Deixa eu ver aqui, cara. Tá aqui. Se ela tiver... Tá aqui, Cocada da Rainha Preta. Isso é ela. Dani Barbosa. Que legal, cara. Ela tá aqui, sim. Ela é a Darlene. Meu amor. Que honra. Pra você. E, porra,
Eu acho que era massa, de repente, será que ela tá aí, Dani? Será que ela fala contigo? Quer Pô, ia falar um ser pouquinho legal pra comigo? caramba. Ia ser legal, né, Aí. velho? É muito. Hein, Dani? Tás aí, tás ouvindo? Exato. Dani é Sara já Darlene. tá vibrando aqui, ó. Isso, Sara. Porra, velho. Alô, Dani, dá um alô aí. Se estiver escutando. Bem, ela vai responder, né, já já. Se ela tiver aqui, ela vai responder. E aí... Ô, Júnior, eu ainda tenho um tema que eu quero falar contigo, né? Sim. Se ela responder, a gente pode... Olha aí, ó. Olha ela aí. Tô. E aí, Vamos, Dani, quer vamos falar bater de um Darlene, um papo. pouquinho do Bacurau? Tô aqui. Chama ela, chama ela. Deixa eu chamar, deixa eu te Vai. tirar. Valeu, beijo. Massa. Deixa eu ver aqui. Aguardando Dani aceitar aí, pessoal, para a gente continuar. E aí, Dani, tudo bem? Tudo bem, peraí que eu tô nua, que eu tava deitado assistindo vocês. Foi no susto, né? Pois é, só Black mesmo pra aprontar uma dessa. Dani, a gente tá aqui. A pessoa peladona, dormindo, curtindo a voz dele, faz uma dessas. Faz tu se levantar. Olha o cabelo. Dani, a gente estava conversando aqui sobre Bacurau, né? Sobre a participação de vocês em Bacurau, mas a gente tinha definido na outra live uma chave de leitura que era a necropolítica, né? Que é essa política que tenta exterminar todos aqueles que não se encaixam nos padrões, esses padrões, né, de hétero, branco, homem, cristão e tal. E como é que tu percebe, como é que foi essa experiência, como é que é ser uma atriz trans, né? A gente tem Sara aqui lá do Rio de Janeiro, da UERJ, professora trans também. Como é que você sentiu, né, essa experiência Bacurau? Eu vejo a passagem, a presença de Darlene em Bacurau como um ser que ocupa um lugar numa sociedade, ocupa um lugar de fala, né? E que esse lugar que Darlene ocupa é como o Black falou, ele tem um lugar de importância, né? E uma importância que na vida real muitas vezes nos é negado. Então, né, nessa questão aí necropolítica, né, que envolve esse extermínio dos menos favorecidos, a gente já vive isso. Nós, pessoas trans, nós já vivemos isso. Porque nossos corpos são corpos políticos e são corpos que são vistos como alvo. Então, a gente está sempre meio que... meio não, mas a gente está sempre esquivando do extermínio, a gente está sempre esquivando do preconceito, né? E a gente está sempre metendo o pé na porta para poder entrar nos lugares, porque se a gente esperar que as pessoas abram as portas para a gente, não vai acontecer. Então, Bacurau coloca toda essas camadas, eu não vou dizer camadas, mas coloca todos esses estereótipos numa posição de valor mesmo, de importância. Eu não quero saber se ela é trans e se ela tem 2 maridos, eu não quero saber com quem ela deita, eu não quero saber o que a pessoa faz na sua intimidade, ou qual igreja ela frequenta. Eu quero saber, dentro desse microcosmos aqui, como é que ela pode buscar o seu bem-estar e também promover o bem-estar do próximo. Que legal, né? Cara. Então, é importante saber que eu entrei em Bacurau que agora o jogo não tem mais 90 minutos, ele tem
um tempo extra, então eu entrei no último minuto, sabe, da prorrogação dada pelo juiz. E eu não sabia em que lugar eu estava me metendo. Eu sabia que eu estava nas mãos de dois grandes diretores, dois grandes cineastas, mas eu não entendia aqui até onde Bacurau me levaria. Eu ainda não sei onde é que Bacurau vai me levar, porque a gente ainda está vivendo Reverbera esse ainda, né? sonho, né? Ainda está muito forte, muito pulsante. E isso que Black falou quando a gente assistiu lá em Cannes, de toda essa questão sensorial e emotiva, e tudo que ele viveu e falou, eu estava relembrando aqui, que parece que foi semana passada. Que legal. Né? E Eu tão senti forte, né? de uma forma. Tanto que para uma das atrizes, acho que foi a Fabiola Liper, né? A que faz a Nelinha, a que morre dentro do carro, que é assassinada pelos gringos. Quando o filme estreou aqui no Brasil, foi para Gramado, mas numa das pré-estreias, né, aqui, Recife, João Pessoa, foi quando a gente se olhou e disse: agora a gente vai assistir ao filme. Porque lá em Cannes a gente estava vivendo essa coisa fantástica e inusitada até. E essa reação que o público de lá de Cannes teve, esse Sim, sim. realmente sentido. Eu me olhei, eu estava sentado entre duas gringas, não sabia quem porra era, não falavam português. E sabe, eu queria dizer para elas: gente, mas isso acontece no teatro, eu venho do teatro. Eu digo: gente, esse tipo de reação do povo gritar e se emocionar e aplaudir, porque teve uma cena que foi aplaudida, né, Que forte, é muito durante forte. a exibição. Eu disse: gente, mas isso acontece no teatro, está acontecendo no cinema do mesmo jeito, poxa. E no dia seguinte, quando eu saí com o Silvério para dar uma volta, a gente tinha uma sessão de fotos e nós perdemos. A galera passava pela gente, e isso, asiáticos, falantes de inglês, falantes de francês, de vários idiomas, e a galera dizendo assim, a gente não entendia nada do que eles falavam, a única coisa era Bacurau. Puta que pariu, é muito E forte. quando eles falavam Bacurau, já vinha acompanhando um sorriso e um olho arregalado, de espanto e de admiração, e de dizer assim: vocês nos mostraram como a gente tem que ser, enquanto seres humanos, enquanto pessoas, enquanto sociedade, enquanto cidadãos. Né? Então, colocar uma mulher preta, trans, sabe, numa posição de sentinela, né, numa posição de estar ali sempre alerta, é também dizer que nós já somos assim, a gente já vive Sim, sim. com esse sinal de alerta ligado o tempo todo, porque senão a gente não consegue chegar aos 30 anos de idade. Caramba, é Né? muito forte. É muito forte. Então, aí Bacurau pega a mulher preta e diz assim: todo mundo tem que passar por ela. E ela tá na entrada da cidade, ela tá numa beira de estrada, mas ela não está se prostituindo. Até porque se fosse uma função social dela, não seria isso o mais Sim. importante para os moradores, né? O importante seria tê-la ali e eles confiarem na presença dela naquele lugar. Inclusive, o filme E tem, Dani, o filme tem essa questão da prostituição e fica ali dito, ó, existe uma necessidade, e não tem um julgamento da prostituição, né? Como não tem um julgamento da sexualidade, como não tem um julgamento do gênero, quer dizer, e esse sentimento de unidade comunitária que tem ali, que eu acho que isso é uma coisa que fica muito forte em todo mundo, né? Como é que tu vivenciou e o teu papel? Eu queria que falasse também um pouco do teu papel específico assim no filme, como foi essa construção, porque é muito importante e é incrível saber que esse filme abre essa porta, né? Como eu falei, eu recebi o convite para Bacurau, assim, muito em cima já da hora. Se eu não me engano, foi em janeiro de janeiro. Foi. Janeiro pintou o convite, em fevereiro eu recebi a resposta, em março eu já estava gravando, né? Então, como eu falei, eu não sabia onde eu estava me metendo, mas eu me entreguei de corpo e alma, porque o audiovisual ele tem essa coisa assim de te puxar mesmo, de te absorver, e isso é uma sensação muito boa. Né? Então, a minha preparação foi uma preparação coletiva, foi acho 90% do elenco reunida, e
a gente foi viver, a gente foi experienciar essa coisa de estarmos próximos, de sermos, de pertencermos uns aos outros, sabe? Então, os maridos da Darlene, eles não estavam nessa preparação, mas eu estava ali junto com o prefeito da cidade, eu estava ali com o DJ, que eu digo que Darlene e DJ Urso são os ministros da comunicação de Bacurau, né? Darlene é a ministra, somos as vozes e somos os ministros da comunicação. Então nós fomos fazer uma preparação coletiva. Por quê? Porque quando a gente leu o roteiro, a gente entendeu que o foco não era uma personagem ou uma grande estrela do elenco. A estrela ali era a cidade. Então a preparação não podia ser feita de modo individual. Sim. Né? E Darlene tinha que nascer junto com aquele povo para ter esse espírito mesmo de coletivo e de se saber importante para aquele lugar. Então foi uma coisa foi orgânico demais, sabe? Você poder olhar o colega que mesmo não contracenando com você, mas aquela personagem fazia parte do contexto em que todos estavam inseridos. Né? Mas a gente não contracena e ele morre, ou ela... Enfim, não importa, estávamos todos dentro daquele microcosmos que era a cidade. E se esse espírito não tivesse sido... não tivesse sido aceso dentro da gente, talvez não tivesse passado tanta verdade. Ô Dani, e assim, existe a questão de certa forma, Bacurau realizar infelizmente eu vou usar a palavra utopia, né? Realizar essa utopia da igualdade de condição para todos. Mesmo que essa igualdade esteja numa situação precária, como a gente está vendo naquela situação ali. E como é para tu viver essa utopia? E eu não sei se eu vou usar aqui utopia ou sonho. Talvez sonho seja mais próximo, porque pode se realizar. Né? Como foi para tu viver isso? Eu estou vivendo agora numa sociedade onde eu sou aceito e sou igual. Que esse é o grande sonho que a gente quer realizar no plano, na contingência, né? No real. Antes de nós começarmos a gravar, um dos meus pensamentos foi esse. Como eu queria que esse país existisse, que eu queria morar nele. Eu queria eu tiraria a cidadania para... Bacurau. Assumiria a cidadania desse país. Porque seria muito bom morar num lugar onde as pessoas não te olham pela roupa que você veste ou pelo sexo que você pratica na sua intimidade. Então, assim, foi um dos primeiros sentimentos foi esse, de querer pertencer a esse lugar. Né? E quando nós lemos o roteiro, a cada leitura que nós fizemos do roteiro, a gente dizia, porra, mas e vai tratar desse assunto? O herói da história aí é uma figura andrógina. Sim, que é interessante isso. A sentinela da cidade, que foi uma forma que se achou para a gente nas brincadeiras para tratar Darlene, ser uma mulher trans. E aí tem uma médica que toma cachaça e cura a ressaca dos outros. E é lésbica, e a namorada, a companheira dela é bi, e ninguém estava preocupado e não existe com isso, importância para isso, né? Porque assim, é uma sensação de país das maravilhas. Não porque pelo excesso de liberdade, mas pelo excesso de respeito. De humanidade, de as pessoas se olharem, né, das pessoas se olharem e dizer assim, mas não interessa o que faz, não está fazendo comigo, está fazendo com ele, então, assim, o que é que eu quero daquela pessoa? Eu quero respeito e eu quero conviver aqui em paz. Que legal. Então, é isso. Tá? Então, o se for, vá na paz, era isso. Você faz da sua vida o que você quiser, agora você, né, não tem... você não tem o direito de querer... burlar o meu direito, assim. Então, nós vivemos num país onde as liberdades são respeitadas. E aí, quando a gente leu o roteiro a primeira vez, eu disse, porra, eu queria morar nesse país. Eu queria que ele existisse.
né? Porque a gente Muito passa a forte. dizer assim, mas se a galera tomar posse desse discurso aqui, o mundo vai mudar. Eu não falava assim, né, mas nem em Brasil, falava assim no planeta, né? O mundo vai mudar, porque se a galera entende mesmo essa proposta do que é Bacurau. E tem uma questão que eu acho muito forte assim, que é tão expressivo a ideia de comunidade, né? Que além de ter essa comunidade já formada, e eu acho que as personagens vão chegando, vão te apresentando a Bacurau, e tu vai entrando, tu vai sendo de Bacurau, porque o cara quer ser de Bacurau, né? Quando o prefeito chega, que tá todo mundo dentro de casa, diz, bicho, essa galera se organiza, né? É isso que a gente tá precisando agora, né? A gente tá precisando de se organizar agora e tal. E você vai se sentindo pertencente a Bacurau. E outra coisa, isso é tão universal, Dani, que não só eu, que sou de Garanhuns, ou o cara que é de Caetés, ou o cara que é de Recife, ou de João Pessoa, sente, mas o cara que está em Cannes sente também, se sente pertencente. Que isso é tipo, Bacurau é uma comunidade global, né, lutando contra esse absurdo, né, da necropolítica, da tentativa de extermínio do outro, né? Extermínio. E aí, reforço o que eu te falei, no dia seguinte, a exibição de estreia de Bacurau, houve uma outra exibição para aquela galera que não consegue o convite, o ingresso Sim. VIP, né? Então, o Palé faz no horário alternativo, faz uma reexibição do que houve na noite anterior. E aí, assim, a gente no dia seguinte tinha um fotocall para fazer, que era uma sessão de fotos para o festival, e depois uma coletiva de imprensa. E aí eu e Silvério, nós perdemos esse fotocall, que a gente estava num lugarzinho que, para chegar lá, levava coisa de 15, 20 minutos, mas a gente pegou trânsito, enfim, a gente foi fazer as nossas fotos no meio da rua. E já, né, no dia seguinte à exibição de estreia, já tinha gente encontrando a gente na rua e falando um monte de coisa que a gente não entendia, e a gente só entendia Bacurau. Que legal. E não era assim que o filme era legal. Não era apenas isso. Eles traziam o meu inglês é péssimo, meu inglês é 2,5, então eu não entendia muita coisa. Mas o Mas sentimento, né? O sentimento fica claro aí, né? Pelo riso que eles traziam na face, não era aquele riso de ai, que lindinho, bacaninha. Não, era aquele riso com o olho arregalado, sabe? E isso era fácil de ler, né? E eles olhavam para mim, preta na Europa, né? E brasileira, e uma mulher travesti, né? Não interessa. Eles meio que tomaram posse mesmo, eles compreenderam o O discurso, espírito de Bacurau, né? o espírito de Bacurau, entendeu? Que legal. Que legal. Então, eu ainda estou vivendo o que estava rolando há um ano atrás, porque parece que eu não acordei desse sonho, sabe? E que legal que é E, a gente sonhar, né, Dani? Porque eu penso que depois do filme e tal, você tem motivos para sonhar. Porque eu acho que se a gente vive numa sociedade como essa, absurda que a gente está vivendo, mas se você teve essa oportunidade e que agora te faz sonhar, eu penso que isso já é um despertar interessante. E que é uma coisa que está no filme, que eu quero que você fale um pouquinho, que é a questão da educação, né? Porque eu sou professora, né? né? E assim, essa questão de você ser professora, essa questão da escola, né? Contra a invasão, Oi, ou seja, a educação como um escudo protetor. Como é que tu lê essa questão? Quando nós assistimos ao filme, que do roteiro lido, eu não lembrava muita coisa. Quando eu vi um caminhão, uma caçamba, despejando livros, como quem despeja lixo, aquilo me doeu. Foi uma das primeiras dores, aflições que o filme me causou. Que Black falou que estava tendo muita morte, muita morte, muita morte. Quando chegou na morte lá do Rivaldo, né, que é
o filho da professora Klebe, da professora Ângela, né? Ali foi o limite da dor, né? A morte do garotinho ali foi o limite da dor, né? Mas a primeira dor que eu senti foi ver um caminhão despejar livro como quem despeja lixo, né? E aí o cara ainda dizer, filma a boa ação que eu estou fazendo, filma a esmola que eu estou doando para esses miseráveis, né? Então ali a coisa catártica tomou conta da professora, de Dani, professora. Quer dizer, porra, velho, sabe, foi olhar aquilo e saber que existem esses desumanos, esses seres desumanos que fazem uma boa ação, que é uma obrigação, mas querem posar de heróis, sabe? Que dá uma esmola, mas pega o celular e faz uma selfie dando a esmola, né? E os políticos fazem muito esse jogo aí de marketing, né? Então, enquanto professora, aquilo me doeu, porque eu sou professora de escola pública, né? E até ano passado eu tinha uma gestora que escondia até papel, folha de ofício. Não me fale não, que eu já passei cada uma. Pronto, então eu não estou falando nenhum absurdo que acontece em Saturno, estou falando de coisas que nós presenciamos, né? E eu digo, porra, quando a gente espera uma sacanagem vinda do prefeito, do governador, do presidente, do deputado, mas aí a gente vê que hierarquicamente as posições vão diminuindo, mas até aquele teu superior hierárquico que poderia te dar uma... Pois é. É o inverso, Sabe? assim, porque... Então, Desculpa. E aí a gente vê um cara despejando livro, mas a escola tinha computadores, né? A escola tinha tablets, né? E o professor Pênio diz assim, vamos sair daqui, vamos entrar em satélite. Ou seja, havia tecnologia. E uma tecnologia que fica clara no comecinho do filme, que os filhos e os netos e os bisnetos de Carmelita foram engenheiros, doutores, médicos, prostitutas, michês, enfim. Mas era uma galera que, no meu entendimento, era uma galera que estava lá fora de Bacurau, estudando, trabalhando e mandando recursos para manter aquele lugar. Porque, a depender do prefeito, eles estariam na luz, na lamparina, tirando água, esperando o caminhão-pipa, né, com o balde a R$100. Né? Então, eles estavam, no meu entender, aqueles recursos que a escola tinha, por exemplo, de ter um computador, de ter um recurso tecnológico multimediático interessante, eram eles que estavam promovendo, ou seja, aquele livro velho que o prefeito despejou, Ô, Dani. não fizesse diferença, porque eles conseguiam sobreviver sem aquilo. Dani, e tem uma questão muito interessante aí que você levanta, porque você vê, os caras que foram educados ali naquela comunidade saem, mas ajudam a comunidade. Então, eu lembro muito de Paulo Freire, né? Quando a educação não funciona, o sonho do oprimido é ser opressor. Mas aí, como a gente vê que a educação ali funciona, essa educação comunitária, o cara não sai de Bacurau para ser opressor de Bacurau, ele sai de Bacurau para ajudar Bacurau, né? Pois é. E interessante eu esqueci agora a palavra, o êxodo é a saída, mas existe um movimento contrário em Bacurau. As pessoas não estão saindo, as pessoas estão voltando. Né? Então, voltando para suas origens, voltando para suas raízes e dizendo assim, a gente foi lá fora e a gente trouxe isso. Tereza, quando volta, ela traz na mala vacinas, não sei o quê, mas ela estava lá fora estudando, pesquisando, né, mantendo contatos, e ela volta para a cidade. Então, ela não fez o êxodo, ela fez a diáspora. Acho que a palavra é essa. Né? O retorno para o seu lugar de origem. E é isso que torna aquela cidade um ponto de resistência, mas uma resistência não apenas bélica, mas uma resistência mesmo de entender que a educação é primordial, é essencial. E quando os dois forasteiros chegam, que todo mundo diz, você não vai no museu, não?
Você não vai no museu, não? É para saber que a educação daquele povo também parte muito da história, do passado que eles tiveram. Perfeito. É muito perfeito. É muito perfeito. Pois é, Kleber e Juliana, assim, foram dois mestres que eu acho que eu zerei a meta, que eu bati minha meta, eu não sei se eu vou viver algo tão incrível pelo resto da minha vida, mas eles pegaram pontos assim que aparentemente são pontos corriqueiros, mas o que é que tem nesse museu? Tem história. Tem a história que o menino estuda lá na escola, mas que ele vai levar consigo para o resto da vida, porque a história está lá registrada para ser sempre vista, pesquisada, analisada, discutida e nunca, jamais esquecida. Dani, eu queria estar aí para lhe dar um beijo, viu? E um abraço, porque o que eu tenho aprendido com você aqui agora e com o Júnior Black é de... Eu tô com o coração aqui, Ai, Júnior, né? Black é uma sumidade, Black é um deus, é um mestre, É eu um amo mestre, é um mestre. Black, amo demais, demais, demais. E assim, Pena que Darlene não tinha um terceiro marido, né? Porque eu ia adorar que esse terceiro marido fosse o DJ Urso. o DJ Us, né? Dani, É. eu queria depois... Sara tá aqui, Sara da UERJ, ela fez uma... eu acho que acompanhou. Ela fez uma exibição no anfiteatro, né? Marielle. Apresentou 23 vezes. E aí, Sara falou, ó, eu quero conversar com o Júnior Black, depois fazer uma entrevista. Eu tenho certeza que seria legal também você conversar com ela, né? Então, que Ai, bom que essa live está servindo também para a gente criar conexões, né? Eu queria te agradecer de coração, dizer do orgulho que eu sinto, não pelo país, porque o país não te deu essa oportunidade. Você foi buscar essa oportunidade de ter a profissão mais honrosa que existe, que é a de professor, que é a profissão que faz todas as outras profissões. Eu sou professor há 20 anos, né? Já passei muita coisa dessa aí que você falou. E assim, estou emocionado de saber que você está nessa fila, nessa fileira de guerra com a gente. E vamos em frente. vamos firmes, Viu? vamos. E sejamos resistência, né? Sejamos Bacurau, não sejamos uma utopia. Pelo menos nas nossas vidas a gente Sim, pode ser Bacurau, a gente pode se bacuralizar, né? bacuralizar. E nesse momento é isso, já que está todo mundo em alguns lugares teoricamente tão isolados, né? Em alguns lugares realmente isolados, que a gente possa, mesmo no campo virtual, manter o elo da solidariedade, da união e do coletivo, né? A gente não pode se abraçar, a gente não pode se beijar, mas a gente pode usar uma live, a gente pode fazer uma chamada de vídeo e dizer você não está só, eu não estou só, nós estamos Que juntos legal. aqui e vamos sair dessa situação em breve mais fortificados, mais humanizados até. Eu acredito que essa pandemia, se ela não colocar um pouquinho mais de humanidade nas pessoas, né, no nosso Brasil, não vou dizer em 100%, mas numa boa parcela da população, se uma pandemia não nos humanizar, eu acho que está na hora do mundo acabar. Dani, Júnior Infelizmente. está falando para você falar um pouco sobre os novos projetos antes de você sair. Então, eu vou sair dessa quarentena com um projeto de curta-metragem já pronto. Só estou esperando aí abrir algum edital para eu mandar. E aqui na minha cidade eu tenho fé que vai abrir em breve. Então eu saio roteirista. Estou com um projeto de uma peça, mas ainda não peguei o texto. Tem uma proposta de um amigo, Rodrigo Carvalho, do Rio de Janeiro, que está querendo escrever, acho que é Antígona, mas numa visão mais contemporânea. E ele ainda não mandou o texto, e eu estou querendo pegar um texto de Dario Fo, que é eu brincando em cima daquilo, e ver o que é que eu faço com ele, e é tudo projeto para esse ano, pós-quarentena, em nome dos deuses. Vai E acontecer. continuar na sala de aula, porque, enfim, já tomou conta, né? Você vira professor, você, É, né, se é para entrega sempre, é mesmo, para sempre. é forever. Dani, um beijão, um abraço. Eu vou voltar com o Júnior Eu me aqui. Fica aí para a gente. Vou voltar com ele para se despedir. E aí fica aí com a gente.
Fico sim, fico sim. Tô Beijão. sem sono, né? Tô em sono. Ficar aqui até. Beijão aí, obrigado, viu? Obrigado pela participação. Isso. Tchau, tchau. Tá pesado o negócio, minha gente. Tá pesado. Adalberto. Adalberto tá ali, Júnior, olha, querendo correr bicho já. Querendo correr bicho com a live. É E um aí? corre bicho de Garanhuns, mano. É o Corre Beijo. E Júnior, Dani? puta, que E figura. aí? Que figura. É? Que figura. É ou não é? Tá Pesado, é certo. pesado. É. Júnior, essa questão da educação que a gente falou agora, eu tinha visto a escola é a resistência, né? A educação é a resistência. Eu queria que tu falasse um pouco. A gente já está chegando de novo, já está dando a outra volta no relógio, para a gente ir se Sim. despedindo. Senão a gente começa a contar a história de Trancoso, aí vai para 5 da manhã, né? Isso não. E não mostra a porta, não, aí, pelo amor de Deus, bicho. Essa porta é. Vixe, Maria, fiquei com medo agora. Cara, não tem, velho. Tudo que Dani falou, eu assino embaixo. Eu não quero nem saber o conteúdo desse documento, eu assino embaixo. Ela é essa pessoa, né? Todas as pessoas com quem a gente esteve, o que ela diz que vai ficar para sempre, né, na vida da gente, foi uma epifania. Eu já fiz mais de. Eu não tenho formação em teatro, não tenho formação de ator, né, acadêmica. Eu sou um ator de cinema. Eu nem dizia que era ator, nem me considerava. Você ficava com uma coisa me diminuindo, assim. Não, eu sou arteiro. Eu sou arteiro. Muito isso que a gente tem, às vezes, de uma autocrítica muito pesada. Mas eles mesmos me abraçaram lá e tiraram esse meu discurso, porque a gente conviveu muito tempo. A gente ficou, gente, realiza isso. A gente ficou 3 meses, cerca de 3 meses, no Sertão do Seridó, todos muito juntos, né? A produção entendeu que era melhor manter todo mundo lá, mesmo que a gente não filmasse todos os dias, do que ficar no trânsito. E, então, a gente tinha horas de estudo, dias livres. A gente ficou emanado, a gente virou uma família. Até hoje nós temos o nosso grupo de WhatsApp e temos dois grupos de WhatsApp. A gente ri, a gente chora, a gente fala dos novos trabalhos, a gente conta piada. É igual a família, a gente fica com esses sonhos de se ver, de fazer uma viagem juntos. Já se viu muitas vezes por conta do filme, da carreata do filme. E foi também, para mim, um processo de educação, né, muito grande, porque você está com atores, atrizes da Paraíba, do Ceará, da Bahia, de Minas Gerais, da Alemanha, né? Lugar, sacou, velho? E as pessoas com proveniências as mais distintas e grandes nomes da dramaturgia, né? Você está do lado de uma Sônia Braga, de uma Luciana Souza, da Bahia, de Plínio, né? O Wilson Rabelo, um dos maiores, se não o maior ator preto do Brasil na atualidade, um dos maiores, com certeza, uma das sumidades. Há 30 anos com Carolina Luxo do Lixo em cartaz, há mais de 30 anos. Esses caras, Roger Rogério, né? Eu que sou egresso da música, e dizia isso, pô, sou arteiro, tava aí, galera, para com isso. Muita gente adentrou o teatro, o cinema, a televisão também sem formação, e você acaba, depois de tantos filmes, mesmo fazendo pontas, personagens de apoio, você acaba internalizando, né? E que bom, né, bicho? Que bom que você assume, Isso. né? Você assume essa Tem uma hora que você missão, tem que né? assumir. Porque Bacurau com todo respeito a todas as outras produções que eu participei, que eu fiz, mas Bacurau foi a epifania de tudo, né? Foi muito tempo longe de casa, muito tempo focado, tendo que ficar focado para que o resultado fosse o melhor possível. Foi uma produção muito grande, com mais de 20 casas alugadas, mais de 800 trabalhos gerados, elenco, equipe, técnica, enfim, você longe de casa, não podia adoecer, não podia fraquejar, não podia... Teve uma hora que o filme, o set virou para a noite mesmo e o bicho pegou mesmo.
E a gente ficou naquele lugar ali, começava a filmar de noite, jantava umas 8 horas, passava o texto, ensaiava um pouquinho, já era pau dentro, a cena rolando até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Uma coisa também, uma educação em relação a esse nível de interação também com as pessoas do lugar, né? Porque Bacurau empregou também na atuação pessoas do lugar, muitas pessoas que já eram advindas de cursos de teatro, de interpretação, e o trabalho da Conceição, da Jo Conceição, da Jojo, que fez um trabalho excepcional com as pessoas do lugar, que não foram figurantes, porque figurante é aquela pessoa que está no quadro, está 20 metros atrás de quem está contracenando, quem está ensinando, está de costas, fumando um cigarro. Isso é figuração. Era cara na tela, né? Cara na tela, deu fala, agiu, Dona Tânia, Dona Sebastiana, o Cauã, aquele menino belíssimo que agriga perto. Quem nasce em Bacurau é o quê? Ele é gente. É gente, que isso é fantástico. Consciência do ser, né, bicho? Consciência de... É fantástico, cara. Júnior, queria te agradecer, bicho, de coração. Eu acho que hoje é uma das noites mais importantes, não só pra gente, eu acho, pelo que foi dito aqui por vocês. Muita gente que está assistindo aí está sentindo. Teve gente que odiou, teve gente que amou, teve gente que entendeu, teve gente que não entendeu. E eu acho que essa é a nossa missão. Eu acho que é comunicar, né? Eu quero mandar um abração, bicho, para Maraba. Maraba é um amigo meu aqui que faz arte, né? Maraba, depois eu quero que você pinte alguma coisa de Bacurau para a gente presentear a Júnior Black, tá? Ô, Maraba. E bicho, abração, velho. E tamo junto. Se tu quiser dar uma última palavra aí. Pedro, eu que agradeço, cara. Eu fico muito feliz. Eu estou também cheio de sentido nessa noite, porque eu gosto de falar. Eu tenho a minha carreira como músico. Muita gente está descobrindo o Junior Black, né, por conta do Urso, né, mas isso também é benéfico, né, porque é isso. A vida da gente é essa anamnese contínua. A gente vai experimentando, a gente vai trocando de roupa, a gente vai fazendo um disco novo. E hora está no filme, hora está numa animação digital, hora está trabalhando com a voz. E o que importa é isso que você falou, é a gente tocar adiante, estar junto, estar falando. Acho que quando a gente fala mais, acho que quando a gente pratica mais, não o diálogo, a dialética, né, que a gente falar se colocando no lugar do outro e tentando compreender o que o outro está dizendo, assumindo se predispondo a receber também do outro, para mim é muito importante, né? O DJ Urso, ele tem, como Darlene e todas as outras personagens, ele tem uma coisa para mim assim que é muito do que a gente hoje está vivendo no Brasil, a ausência disso, na verdade, né? Quando o Dani falou maravilhosamente que a gente era o Ministério das Comunicações de Bacurau, eu corroboro com isso, sempre fico falando, Bacurau não sofreu um golpe maior porque tinha uma comunicação articulação, reta, né, bicho? objetiva, vinculada ao fato, tão somente, sacou? E a gente sofreu um golpe em 2016 que acabou, desintegrou o rito ordinário político, depois veio a Lava Jato, que desintegrou o sistema processual brasileiro. A Lava Jato é pai, o lavajatismo é pai do bolsonarismo, não é o contrário, não, tá? O lavajatismo é o pai do bolsonarismo. O lavajatismo é o mecanismo midiático associado, é o mecanismo institucional associado a um processo de mídia muito forte para interromper um ciclo de plano de governo voltado para o popular. E se a gente tivesse Darlene Urso no Brasil, a gente não teria sofrido esse golpe, tá? De forma alguma. E a gente não estaria fatalmente passando, não por essa crise da pandemia, porque aí, sejamos justos, não é culpa de Bolsonaro a pandemia. Né? É azar nosso passar por essa pandemia com ele, né? Porque realmente Júnior, ninguém merece. Aí é irmão, isso. um beijo, um abraço. E ó, quando tu for fazer a outra live da madruga, tu avisa, viu? Aviso. Vai cair aqui, eu vou desligar porque vai cair aqui. Vai cair aqui, porque só falta 20 segundos, viu? Beijão, meu irmão. Beijão. Valeu, gente. Obrigado.